Eu não perco tempo olhando a sua vida para meter o pau em você. Se eu olhar para a sua vida, porque tempo é algo muito precioso, porque é uma vez perdido, você não recupera. Verdade. Se eu gastar um tempo para olhar para a sua vida, você pode ter certeza que vai ser para aprender sobre você. Jamais foi sobre falar mal de dentro, você. né? E eu acho interessante, né, Tiago? A gente não pode viver num efeito manada, né? Você está num ambiente, está todo mundo fazendo, você vai fazer também. Aconteceu agora há poucos dias uma situação de uma influencer que foi vaiada no Maracanã. Incrível. Uma pessoa começa e aí todo mundo faz. Se todo mundo está tacando pedra, você vai tacar pedra também. Você não tem personalidade. Sua capacidade de pensar, ela evaporou. Você não tem senso crítico. Ah, todo mundo começou a falar do Tiago, eu vou falar também do Tiago. Efeito manada. Mas nessa linha de pensamento de cada um daquilo que tem uma passagem bíblica que me chama muita atenção, que é o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, quando ele transforma água em vinho. Já era o terceiro dia de casamento, naquela época comemorava-se por dias, servindo vinho. O vinho era a atração da festa, né? E aí Maria procura Jesus e fala, acabou o vinho, né? E aí Jesus vai fazer o famoso milagre de transformar a água em vinho. Quando o mestre Sala vem provar, ele fala, ué, todo mundo serve o primeiro o melhor vinho, porque o pessoal não é prova, nossa, que vinho maravilhoso, e depois do terceiro dia que você não está sentindo mais o gosto de nada, serve qualquer coisa, serve sangue de boi, né? E aí o mestre Sala falou assim, mas vocês deixaram o melhor vinho para o final. Então, sempre teve aquele debate teológico que Jesus fez o melhor vinho se ninguém estava sentindo mais gosto de nada, de já estar 3 dias na festa. É porque cada um daquilo que tem. Por que Jesus ia fazer um negócio ruim se ele não sabe fazer nada ruim? Boa. Então, ele fez o melhor vinho porque ele só faz o melhor. Não tem a ver com a situação das pessoas. Tem a ver com quem ele é. Exatamente. E o que sai dele, né? Então, isso vale muito para você que está em casa. O que sai de você, independentemente das pessoas que estão à sua volta. E se você for perceber, é tão engraçado, 2 pessoas olham para você. Um te inveja, fala mal, te maldiz. Outro diz, eu quero ser como esse cara, eu quero crescer, eu vou aproveitar Muito tudo bom. que ele escreve. Muito bom. Gente, é tão interessante. Você é uma referência para mim, Joel é uma referência. Tantas pessoas que eu assisti durante tantos os últimos anos. Privilégio. E todo tempo eu olhava e tentava aprender. Eu falava, vou ver o que ele está fazendo, vou ver o que ele está falando, deixa eu ver o que ele está estudando, deixa eu ver o que ele está lendo. Em nenhum momento eu olhei para pensar em crítica. André, é porque você é boa? Não, não é porque é boa, é porque é o meu conteúdo, é porque eu sou assim mesmo. Eu não perco tempo olhando a sua vida para meter o pau em você. Se eu olhar para a sua vida, porque tempo é algo muito precioso, porque é uma vez perdido, você não recupera. Verdade. Se eu gastar um tempo para olhar para a sua vida, você pode ter certeza que vai ser para aprender sobre você. Jamais foi sobre falar mal de você. Eu acho interessantíssimo alguém tirar um tempo para olhar, para escrever, para falar mal. Assim, você está gastando um tempo que vai ser precioso, que você deveria estar usando a seu favor, meu amigo. Eu não diminui nada. A vida isso. já é tão curta. A gente não consegue aprender tudo que tem que aprender numa vida. Como é que a gente vai perder tempo fazendo algo que não dá nenhum tipo de retorno, né? E só antes do Wesley perguntar, a audiência deve estar lá em cima. Porque o Wesley, quando quer fazer pergunta, sabe o que isso aqui é, né, Rúnia? É para aparecer, sabe? Doutora, Aí, você a estava audiência... falando que o que sai das pessoas, o que sai de você quando as pessoas te tocam. Mas como que a pessoa pode se blindar se ela está no meio de um ambiente que só tem pessoas tóxicas? Por exemplo, se eu caminho com pessoas tóxicas, logo serei uma pessoa tóxica. Como que eu posso me blindar em relação a isso? Porque eu me transformo naquelas pessoas que estão ao meu redor. Não tem nada a ver com a nossa empresa aqui, né? Não é uma... Não, né? Não. O jurídico está assistindo. Você sabe que o jurídico está assistindo. Não. Ah, Não tem tá. nada a ver. É o pessoal nos comentários. Ah, sim. Na verdade, eu não me torno o ambiente, não. Eu só me torno o ambiente se eu estiver permeável ao ambiente. Eu preciso ter a minha própria personalidade, eu preciso ter as minhas questões e não permitir que o ambiente me influencie. Eu preciso ser o que eu sou, independente do ambiente que eu vivo. Eu comparo muito isso ao Césio 137, né? Que é aquele acidente que aconteceu em Goiânia. As pessoas chegam lá, veem aquele pó azul, o pó era bonito, era brilhante, e o que elas fazem? Elas resolvem tocar. E aí sim, elas se contaminam e o Césio começa, ao longo dos dias, destruir a vida delas e até matar. Pessoas tóxicas, em geral, são brilhantes. Narcisistas, gente com traços psicopáticos ou pessoas tóxicas do dia a dia. Você faz a escolha se você quer tocar e permitir que esse conteúdo te contamine e te corroa e te mate por dentro.
A gente vai sempre andar cercado de pessoas tóxicas, ou assim, sempre em algum ambiente que você tiver, vai ter alguém com um comportamento que não é aderente àquilo que você escolheu para sua vida. Mas escolher que aquilo entre para dentro de você ou não é uma escolha sua. Eu estar num ambiente, eu escolher os ambientes perfeitos para que eu não me contamine, isso nunca vai acontecer. Então, por exemplo, eu vou estar em lugares onde mulheres têm princípios diferentes do que eu acredito, mas aí eu não posso permitir que aquilo passe para dentro de mim, senão eu estou perdido. Aí eu viro uma espuma, eu pego uma esponja, pego tudo que está ao meu redor. Eu sempre falo, né? As crianças são esponja, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente fala com nossos filhos, porque eles vão simplesmente absorver, né? Mas na fase adulta, o certo era a gente ter filtros. Ou seja, isso entra, isso não entra, isso passa, isso não passa. E as pessoas não têm esses filtros, na maioria das vezes. Elas acabam absorvendo tudo. Alguém te xinga, você guarda no coração. Alguém diz que você é feio, você guarda no coração. Alguém diz que você não presta, você guarda no coração. Lugar de lixo é na lixeira e você está guardando no cofre da alma, que é o coração. Então tem que ter cuidado com o que você coloca para dentro, né? E ter personalidade, né, Tiago? A gente não pode viver no efeito manada, né? Você está num ambiente, está todo mundo fazendo, você vai fazer também? Aconteceu agora há poucos dias uma situação de uma influencer que foi vaiada no Maracanã. Incrível. Uma pessoa começa e aí todo mundo faz. Se todo mundo está tacando pedra, você vai tacar pedra também. Você não tem personalidade. Sua capacidade de pensar, ela evaporou. Você não tem senso crítico. Todo mundo começou a falar do Tiago, eu vou falar também do Tiago. Efeito manada. O mínimo que se espera de um ser humano maduro, e aí a gente volta para o ponto A lá da nossa entrevista, é que a gente tenha personalidade. É que eu não reaja de acordo com o meu ambiente. Porque senão nós vamos viver na barbárie. Daqui a pouco alguém começa a matar e está todo mundo matando. Alguém começa a falar mal, está todo mundo falando mal. Alguém começa a vaiar, todo mundo vaia. Eu teria muitos exemplos para falar sobre isso, porque eu acredito que a maioria das pessoas, por não construir esse pensamento crítico, essa personalidade, sabe, a maioria das pessoas não tem autoconhecimento, que é um assunto que eu quero que você aborde. Assim, quem eu sou, quais são as minhas fortalezas, as minhas fraquezas, o que eu posso, o que eu não posso, o que tem a ver com a minha identidade e o que eu tenho que negar, apesar de financeiramente ser interessante, mas não é para mim, ou porque não bate com meus valores, ou porque mancha quem eu sou, não tem a ver com quem eu sou, com quem eu acredito. Então a gente está numa geração frágil, porque tudo que você está explicando, deveria ser assim, é ótimo, mas para ser assim a pessoa tem que ter personalidade. A maioria não tem. Não pode ir com a manada, a maioria vai. Por exemplo, tem época de política. Por que você acha que um político até paga para sair em primeiro lugar nas pesquisas, se não é verdade, se ele não está em primeiro lugar nas pesquisas? Por que você acha que isso acontece? Exatamente. Porque o público em geral vai votar em quem está em primeiro. Ele sabe que vai levar essa manada com ele, né? Porque muita gente está só esperando. É o quê? Para bater, eu bato. É para votar, eu voto. É para fazer o quê? A maioria das pessoas precisam de alguém dando um comando. Elas não têm essa autoliderança. Então, já que a gente entrou nesse assunto, fala um pouco sobre essa questão de autoconhecimento, autoliderança. Até que ponto isso é necessário para o ser humano ter identidade, ter sua própria personalidade? É mais do que importante, é imprescindível, né? Eu falo que o nosso grande desafio nessa vida é nos conhecer. No Oráculo de Delfos tem lá a frase, né? Imagina, Oráculo de Delfos. Talvez fosse o monumento mais importante da antiguidade. Ele podia ter qualquer frase lá. E a frase que ele tinha é: conhece-te a ti mesmo. A Bíblia vai falar sobre isso também o tempo todo. Sobre esse esforço que a gente precisa ter em se conhecer. Se tem um tempo que a gente deveria gastar na nossa vida, é sobre olhar para nós. Nós somos um território com muita potência. Desde que eu conheça esse território. Porque à medida que eu conheço, eu vou tomando posse. Aquilo que eu não conheço, eu não tomo posse. Por consequência, eu não vou tirar nada daquilo dali. Autoconhecimento é uma condição imprescindível. Isso você falou. As minhas limitações, as minhas forças, todos temos limitações. Nós não somos perfeitos, nós não temos tudo o que a gente vê. Você deu bem a analogia do futebol. Às vezes eu sou um bom zagueiro, às vezes eu sou um bom centroavante, às vezes eu sou um bom goleiro. E a grande graça está na somatória disso tudo. Na minha empresa, eu sou excelente de palco e eu tenho consciência disso. Eu gosto muito de estudar, eu tenho facilidade de transmitir conhecimento. Mas eu não sou boa de administração. Eu não gosto de números, eu não gosto do jurídico, eu não gosto da contabilidade. Então eu preciso ter quem faça isso. Exatamente. André, como que você chegou nesse ponto? Me conhecendo. Sabendo quem eu sou, sabendo até onde eu posso ir, sabendo do meu potencial, daquilo que é a minha força e daquilo que não é a minha força. Autoconhecimento é imprescindível. Quando a gente tem autoconhecimento, a gente não negocia. Não negocia a nossa personalidade, não negocia a nossa identidade. Não vai com qualquer um. Quem eu sou, o que eu quero, o que eu não quero.
Eu falo que autoconhecimento, a gente deveria começar por essas duas perguntas. Se você acha autoconhecimento algo complexo, comece por essas duas perguntas. O que eu quero e o que eu não quero. Em tudo na vida. Meu casamento, o que eu quero e o que eu não quero. Na minha vida profissional, o que eu quero e o que eu não quero. Na minha vida financeira, o que eu quero e o que eu não quero. Se a gente responde essas perguntas, a gente já dá um grande salto em autoconhecimento. E a gente não negocia princípios, não negocia valores, não negocia identidade. Você falou sobre questões financeiras, inclusive propostas, né? Que às vezes a gente vai dizer não para algumas delas. Hoje, eu recebo inúmeras propostas. E eu estou no momento exatamente do não. Coisas que fazem sentido com a minha vida, coisas que fazem sentido com a minha existência. E isso o que me trouxe? O autoconhecimento. Por exemplo, eu quero poder vivenciar algumas situações, eu quero poder aproveitar a minha casa, eu quero poder aproveitar o tempo com os meus filhos, tem algumas coisas que eu quero estar junto com os meus filhos. Isso eu precisei responder. Se eu não faço isso, eu aceitaria algumas propostas que me deixam distantes do meu propósito de vida. Então, o autoconhecimento, ele é imprescindível. E eu acho impossível você conseguir se conhecer se você não se dedicar a isso. O tempo que você leva olhando para a vida dos outros, você perde tempo de olhar para a sua própria vida. Autoconhecimento precisa ser matéria do dia todo. Às vezes eu falo isso com as pessoas, eu falo, como é que você tem tempo de se preocupar com isso? André, você viu o que fulana está fazendo? Não vi, eu estou muito ocupada comigo. Exatamente. Eu estou muito ocupada comigo. Eu acordo pensando questões e ponderando o tempo todo e olhando sobre mim, porque eu preciso entender as minhas potências e entender o meu território. Então, o autoconhecimento é uma matéria que precisa ser o tempo todo vista na nossa vida. Só assim a gente cresce.